Antes de mudar de assunto, só registrar mais duas coisas no São Paulo. A primeira delas, todas as 54 sugestões para a mudança do estatuto do clube foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo. O anúncio aconteceu na noite dessa quinta-feira. E, não por coincidência, o item com maior reprovação entre conselheiros dizia respeito à SAF. A pauta 12 falava sobre a disposição transitória de um estudo de viabilidade para a sociedade empresarial. Ou seja, São Paulo sugeria a criação de um estudo para debater a SAF. E esse foi o item com maior reprovação, foram 136 votos contrários, 99 votos a favor, 57% dos votos, houve ainda 3 abstenções, 57% dos votos reprovando a ideia. A saideira sobre o São Paulo, a Comissão de Ética do Tricolor arquivou um pedido feito por conselheiros para afastamento imediato do presidente Arrimacis. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Informação que a gente conseguiu de apuração, que eles já tinham se comunicado ali, as duas partes, de que não vamos conversar para renovação, né? Ele quer sair, ele não está sendo aproveitado e tudo mais. E aí o Flamengo falou, vamos esperar a janela, quem na janela chega numa proposta financeira pra gente, a gente libera o Everton Cebolinha. O problema é que essa proposta não chegou. E aí agora o Flamengo está propenso a uma liberação gratuita. Só chegar e falar, staff, resolve com um novo clube, comunica a gente libera de graça e você vai embora só pra gente não ter que pagar seu alto salário. E aí, obviamente, né, quando o São Paulo vê essa notícia, porque essa notícia é confirmada, tá? Ela veio no Rio de Janeiro, fatalmente o Rafinha, que conhece bastante o Cebolinha, jogou com ele. O Dorival, que adora o Cebolinha. Já começam a falar, poxa, vamos tentar, vamos ver essa possibilidade, vai que imagina o Everton Cebolinha aqui no nosso time, a gente dá um jeito de encaixar. É um cara diferente, é um cara que vale a pena o esforço, na visão interna, tá? Só que aí, quando eles vão procurar saber mais informações, eles veem que não dá para fazer essa contratação agora. Por quê? Porque tem uma pegadinha nisso. O Flamengo ele aceita uma liberação gratuita, mas para fora do país. Para o mercado interno, o Flamengo entende, não, pera, eu também não vou reforçar um Grêmio, um Palmeiras, um Santos, um São Paulo, internamente. Aqui, na parte interna, no Brasil, eu ainda quero uma compensação financeira. Porque para mim é mais vantajoso eu pagar o salário dele até o final do que reforçar um outro clube de graça. Eu prefiro pagar para ver. E já que você tem mercado na Europa, mercado fora, só vale isso para fora. Então aí o São Paulo realmente realizou uma consulta? Sim, mas algo muito superficial, algo só para perguntar como é que estava a situação e viu que para o Brasil o Flamengo não iria liberar gratuitamente. Então acabou desistindo de qualquer possibilidade de avanço, porque o São Paulo entende que não tem condições de arcar hoje. Do que eu tenho de informação, mesmo sabendo do salário alto, nem chegou-se a conversar sobre uma possibilidade de salário, porque o São Paulo viu que o Flamengo não iria fazer uma liberação. Então hoje a gente pode descartar a possibilidade de Everton Cebolinha jogar no São Paulo, e desta vez, pelo menos, isso não vai acontecer. Você acha que seria um bom reforço para o São Paulo? Eu quero saber a opinião de vocês. Você já tinha adiantado, Kaique? Jonathan Calleri. O Jonathan Calleri voltou a treinar ontem e não está descartado para o jogo contra o Bragantino. Eu tinha falado para vocês aqui já, né? Ele treinou no campo ontem, então, né, no dia 27, fez ali boa parte das atividades. E eu tinha falado para vocês o seguinte: pela lógica de um jogador comum, ficaria fora contra o Bragantino e voltaria contra o Galo. Essa é a lógica de um jogador comum. O Jonathan Calleri não é um jogador comum em termos de postura. Então, eu tinha falado para vocês já que, pelo peso do jogo, pela gravidade da tabela, ele não vai querer ficar fora. E a gente deve ter essa informação confirmada amanhã. Calleri deve ir para o jogo. Vai ser guardado esse mistério aí, então, até o último instante, praticamente, né? Mas a expectativa é que o Calleri vá para o jogo no sacrifício, entre aspas. Ele não está plenamente recuperado, sente ainda algumas dores, mas todo jogador joga com dores, a gente sabe muito bem disso, mas ele quer jogar. Deve ter uma liberação médica amanhã, né? Porque não é uma lesão grave, foi uma lesão grau 1, grau leve, o entorse que ele sofreu. O jogo foi domingo, ele já fez uma recuperação aí em 2, 3 períodos
toda essa semana, né? Então, segunda-feira, na parte da tarde, teve o treinamento, ele já foi mais cedo para ser diagnosticado, então, com o que era. Terça-feira fez uma recuperação 2 períodos, quarta, quinta, hoje é sexta-feira, vai ter essa recuperação agora, tá rolando agora o treino, né? 11 da manhã, se não me engano, essa atividade. Então, deve ir para o jogo Jonathan Calleri. Se não for para o jogo, tem uma enquete para você no chat votar. Quem você colocaria para jogar? Por enquanto, eu vou até atualizar aqui, tá ganhando quem seria a minha escolha, 67% dos votos, Rian Francisco. Não tendo o Calleri, eu jogaria com o Rian, mas é bom ter o Calleri, com tudo que a gente sabe que ele vem entregando, a gente sabe que não tá no seu auge, talvez, técnico. Diga. Hoje é 3h30, tá? 3h30, isso, perfeito. Hoje é 3h30 da tarde. Achei que era de manhã. Como o jogo amanhã vai ser na parte da noite, né? Geralmente o treino é na parte da tarde, tem razão. Mas com todo esse ponto físico que tem o Jonathan Calleri, né? Com todos esses componentes, eu acho que ele é um jogador importante para essa briga, para essa entrega, nem que seja para jogar um tempo e depois dar o espaço para quem vem do banco. Eu acho que é importante ter essa entrega, sente o jogo, e é um dos protagonistas desse time, né? É o cara que ganha salário de protagonista e que tem que assumir protagonismo. Ele, Luciano, Arthur, Marcos Antônio, é jogo para os 4 amanhã assumirem protagonismo. Eu não entraria com os 4 juntos, aí é papo para mais à frente na live, mais adiante. Mas o Calleri tem essa responsabilidade e eu acho que vai ser importante ter ele em campo amanhã, Kaique. Eu acho que é o tipo de postura que a gente espera nesse momento, assim. O Calleri, ele revelou meses depois que ele jogou a reta final da Copa do Brasil inteira, que ele fez um gol importantíssimo, gol do título praticamente, né, que foi o do Nestor, mas já que foi 2-1 no agregado, faz parte dos gols do título. Ele estava com uma dor feia no tornozelo também, salvo engano, e foi pro jogo, e jogou com muita entrega. Eu lembro no Maracanã que ele saiu de campo exausto, né, esse tipo de coisa que eu acho que exige esse momento. Espero que ele esteja em campo amanhã, Kaique. Ontem eu até citei na rádio que a característica do Calleri é de um cara que a gente pode imaginar que não vai se entregar fácil pela importância do jogo, é um cara que é capaz de tomar infiltração para ir para esse jogo, porque sabe da importância e sabe da dificuldade maior sem ele. Eu citei aqui um dos fatores que deixam o jogo mais complicado, a ausência dele. Eu acho que seria extremamente importante para a característica daquilo que pode se transformar o jogo. Eu acho que o Calleri é extremamente importante. O entrosamento que ele já tem com os jogadores do ataque, o entendimento que ele tem do momento, o entendimento que ele tem de São Paulo, eu acho que tudo isso colabora, e fora os recursos técnicos também, aquilo que eu falei, por baixo ou por cima, em bola aérea, está enfrentando um time que de repente vai se fechar, em determinado momento vai precisar você extrapolar um pouquinho de chuveirinho, de bola cruzada na área. Ele é um cara importante. Ou para finalizar, se tiver bem marcado, para poder abrir espaço para quem chega como elemento de surpresa ali na área. Então é extremamente importante ter o Calleri, lógico, pensando futuramente, de repente não agravar essa dor que ele está sentindo, esse entorse que ele teve. Pode ser mais prejudicial ainda, né? Porque o São Paulo tem pela frente ainda também a Copa Sul-Americana, o Boca Juniors, enfim. Vai ser até complicado saber qual que é a tomada de decisão do São Paulo, se vai abrir mão de uma competição desse tamanho e continental numas quartas de final, diante do adversário que tem tanto peso de camisa, uma bomboneira, enfim. Mas talvez esse recurso extremo precise ser tomado por conta do Brasileirão. Mas a ausência do Calleri ou agravar essa lesão aí também são 2 caminhos que são bem complicados. Então fica a dúvida aí, com certeza o departamento médico vai tomar a melhor decisão possível com relação a ele, seja para segurar um pouco mais para recuperar ou para poder tê-lo em campo. Acho que isso vai ser uma decisão a ser tomada aí nas próximas horas, né? Mas a presença dele seria fundamental. A melhor notícia que o torcedor poderia ter de última hora seria de fato a presença dele para essa ideia. E agora a gente vai falar sobre um outro nome que eu particularmente gosto demais, sempre trago aqui nos vídeos. Novamente o São Paulo voltou a analisar a situação. Estamos falando do atacante Everton Cebolinha. Tecnicamente, na sua posição, ele é um dos melhores do futebol brasileiro. Cebolinha é muito acima da média e agora a gente vai explicar ponto por ponto o que está acontecendo com o jogador. Ele está de saída do Flamengo já faz muito tempo, todo mundo sabe. A gente sempre noticiou isso aqui para vocês desde a primeira entrevista
entrevista pós-jogo que o Cebolinha falou que estava deixando a equipe em busca de mais minutos. Nesta última semana, ele esteve muito, mas muito próximo de ser o novo reforço do Krasnodar, da Rússia, uma equipe que ganhou o campeonato russo aí recentemente e tudo mais, e o negócio estava praticamente selado, faltava apenas aqueles últimos detalhes até que o negócio caiu por conta do presidente russo. Portanto, o Cebolinha, que estava até tentando uma liberação imediata, né, só para vocês entenderem, ele tem contrato até o final do ano, já pode assinar um pré-contrato e aí ele chegaria de graça a partir de janeiro. Só que como o jogador quer ter mais minutos e o Flamengo topou a liberação, ele estava tentando uma liberação imediata para ir agora para o Krasnodar. Só que o negócio caiu. Com isso, os clubes brasileiros começaram novamente a sondar a sua situação, tendo em vista esse interesse do Cebolinha de sair imediatamente, né? Então ele rescindiria aí com a equipe do Flamengo e ficaria livre no mercado, vamos supor, hoje, né? Poderia chegar, vamos supor, chega no São Paulo e já joga amanhã, né? Então já é uma grande novidade, né? Já é um grande reforço. Então São Paulo, Atlético Mineiro, o próprio Grêmio, né? Que foi onde ele se destacou para o futebol brasileiro, estão de olho na contratação do atacante, que seria uma contratação gratuita. O Flamengo não se interessa tanto pela possibilidade do Cebolinha reforçar um outro clube do futebol brasileiro, né? Seria mais ou menos aí reforçar um rival. Por isso que a negociação ela correu um pouquinho mais rápida com a equipe do Krasnodar. Tem time da China, tem time também dos Estados Unidos de olho no Cebolinha. São Paulo é meio que o primo pobre aí que tá na negociação, né? Meio que, ó, Cebolinha, tem essas migalhas aqui, se você aceitar o nosso projeto, eu sei que você viu as notícias que os jogadores aqui estão sem receber e tudo mais, mas se você quiser, a gente quer te contratar, né? Então, basicamente é isso que o São Paulo tem a oferecer para o Cebolinha hoje e é essa tratativa que está acontecendo. O São Paulo, como alternativa, está tentando aliviar a folha salarial. Todo mundo está vendo aí no último vídeo, por exemplo, a gente noticiou a saída de Hugo, a gente noticiou a saída do Paulinho, a gente noticiou que o Enzo foi liberado, a gente noticiou os jogadores que já estão aí, né, à disposição de outras equipes, como é o caso do Cédric, do Luan, do Belém, do Yang, do Mike, são muitos jogadores. Então, essa aliviada na folha salarial, o São Paulo está contando com isso para que consiga aí novos 2 reforços. A ideia da diretoria é que o quanto antes esses nomes sejam confirmados. A gente falou sobre muitos e muitos nomes nesses últimos dias. Eu sei que vocês falam, alemão, são muitos nomes, mas são os nomes que o São Paulo está aí conversando, né? Eu trago aqui para vocês. A ideia é um atacante, a princípio seria um centroavante e também um meio-campista. Só que o Cebolinha, ele é um jogador versátil, ele é um ponta, só que ele é um jogador que, quando todo mundo já sabe, né, com ponta, ele vai ficando ali mais na faixa dos 30, 30 e pouco, ele vai jogando um pouquinho mais centralizado, vai jogando um pouquinho mais ali como um segundo atacante, alguns como centroavante, outros como meia, né? A gente está acostumado que o jogador acaba não tendo mais a velocidade que ele tinha, né, no auge de sua carreira. Então o São Paulo está concentrando aí o seu interesse no Cebolinha neste momento, apesar de saber de toda esta dificuldade. Então, como o negócio do Krasnodar caiu, com certeza você deve ter visto antes que você fale, não, mas e a negociação com o clube russo? Negociação caiu, tá bom, galera? Então, negociação quentíssima agora, esse interesse do São Paulo no atacante do Flamengo. Então, só para você se atualizar sobre tudo que de fato aí tá acontecendo. Galera, é o seguinte, rapaziada, avançou mais aí o processo da venda do name rights do Morumbi, beleza, galera? O São Paulo aí que tem contrato com a Mondelez até o final da temporada, né? O São Paulo recebe cerca de 25 milhões de reais por ano da Mondelez para ter o bis ali, né, Morumbis estampado lá no estádio do Cícero Pompeu de Toledo. Só que agora no final do ano acabou o contrato, várias empresas estavam interessadas aí na compra do name rights do Morumbi, mas muito provavelmente agora tá 90% aí, vai ser a BYD, beleza, galera? A marca de carro elétrico aí, né, a montadora de carro elétrico vai ser a BYD. Queria saber a opinião de vocês aí, na minha opinião, já falei aqui diversas vezes, vou repetir para vocês. Eu acredito que não era pro São Paulo negociar um contrato tão longo agora, tendo em vista que vai mudar o presidente agora em novembro, né? Deixaria ali para organizar esse contrato com a nova diretoria. Porque aí a nova diretoria vai pegar um contrato da antiga diretoria e conversa fiada. Então eu não negociaria agora, mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, tem vários jogadores aí sendo oferecido ao São Paulo, galera. O pessoal vem acompanhando, os empresários vem acompanhando aí a situação do São Paulo, né? Vendo que o São Paulo tá atrás de jogadores e tem mais um jogador que foi oferecido ao tricolor, Bakayoko. Pra quem não sabe, Bakayoko é um francês, ele se destacou jogando no Mônaco na época, aí ele foi vendido para o Chelsea e ele agora foi oferecido
ao São Paulo. É um jogador já que tem uma idade avançada, tem 33 anos de idade, é volante, beleza? Primeiro volante, cabeça de área, mas não deve evoluir a negociação, porque o São Paulo tava realmente procurando esse volante, cabeça de área alto, igual o Bakayoko é, né, rapaziada? Mas o São Paulo foi lá e contratou o Newton do Botafogo. Então, muito provavelmente essa negociação não deve acontecer, ainda mais pelo alto salário que o jogador recebe. Não tem por que contratar um jogador de nome assim, que tá com a idade avançada. Acredito eu que a negociação não deve avançar. Eu quero saber a sua opinião a respeito do Bakayoko. Você contrataria ele para jogar no São Paulo? Deixa aí no... E eu falei, o que tá pegando pro São Paulo não conseguir empréstimo? A informação foi exatamente assim, claríssima. O que tá pegando é que a gestão Casares empenhou praticamente todos os contratos que o São Paulo tem a receber, antecipou dinheiro, tá? Antecipou dinheiro, e aí o São Paulo não tem mais como fazer a garantia para poder pegar dinheiro emprestado, mesmo mais caro, porque não tem mais o que dar como garantia. Olha que loucura. Aí eu falei, você está brincando? Ele falou, não. Ele falou, o contrato da Ticketmaster, além da gente receber uma antecipação, também é uma garantia de recebível. Eu falei, e o naming rights? Ele falou, naming rights a gente ainda está discutindo, não fechou ainda. E a gente precisa do dinheiro agora. Então, o nosso problema é o seguinte, até para conseguir dinheiro, o São Paulo está tendo dificuldade, porque os contratos feitos com patrocinadores, que foram fechados lá atrás, o Casares empenhou os patrocínios com outros compromissos, como FIDIC, como empréstimo bancário, como não sei o que. Aí eu falei assim, mas como o Corinthians faz? Olha a pergunta também, para vocês verem como é que eu tentei ir de toda forma perguntando. Eu falei assim, mas como o Corinthians faz? O Augusto Melo estava lá com 2 bi de dívida na época dele, 2,5 bi, e ele contratou Depay, André não sei o quê, e eles deram o jeito dele lá. E a resposta que ele me deu foi o seguinte, falou, Zanqueta, nós temos uma opção. Você acha que não vem empresário de jogador de futebol aqui e fala assim pra gente, olha, você fica aqui com a pendura da gente poder vender um jogador teu aqui e a gente ficar com a garantia em cima da venda do jogador, e a gente te adianta uma grana aqui. Olha só, agente de futebol, bicho. Nós estamos falando de agente de futebol. Ele falou assim, o Corinthians também ele fez um monte de coisa. Ele fez os parcelamentos e jogou para frente, do tipo, foda-se, eu vou comprar hoje, não pago ninguém, mas também amanhã fico lá correndo atrás de resolver transfer ban, fico devendo para clube brasileiro, contrato de clube brasileiro fica devendo, deve para empresário, entrega passe de jogador da base, pelo menos foi o que eu vi ontem, que era a alternativa que também levaram para a mesa para eles. Que o Macis também não gostou dessa possibilidade. E que a alternativa que o Macis quer é brigar pela Ticketmaster e tentar da melhor forma possível conseguir empréstimo aí com instituições, não com agentes. Porque o termo do agente não é tipo, eu recebo do teu contrato de patrocínio ao longo dos meses. É do tipo assim, a tua grana na venda do jogador X é minha. Então, tipo assim, senão o William Gomes está lá no Porto. Quando vendeu o William Gomes, então você me devolve o dinheiro com juros de 20% e você me dá o dinheiro da venda dele como garantia. Olha o tamanho, meu amigo, olha o tamanho da pica que os caras estão na mão. Aí eu falei assim, cara, mas isso tudo já não se sabia. A gente também precisa ter soluções. Não dá para também só falar a culpa é do Casares e não sei o quê, porque o cara já está sendo até investigado Está sendo investigado até na polícia, no Ministério Público, tá? A Polícia Civil tem um monte de poder atrás do cara. Mas a gente precisa de soluções agora. E aí ele falou assim, Zanqueta, a gente quer. Mas quando você chega lá e você descobre coisas que ainda não vieram a público, e aí ele me disse isso,
Tem muita coisa que ainda não veio a público, que a gente só não deixa sair e explodir para fora, porque senão deixa o São Paulo ainda pior. Isso, no final das contas, está me dando mais medo, porque parece que a situação do São Paulo é pior do que o que a gente acha. Os caras não estão conseguindo nem pedir a porra do dinheiro emprestado, porque não tem o que dá de garantia a mais. A única garantia que se tem hoje são os contratos novos de patrocínio, tipo a Ticketmaster e o Naming Rights, que também não são garantias. São jogadores. Aí ele falou, ele falou assim, por que você acha que o Casares estava querendo pegar dinheiro no mercado e ceder Cotia? Porque já não tinha mais para onde correr. Já não tinha mais da onde empenhar, já não tinha mais da onde conseguir. Sabe quando você fica pensativo, você olha para o horizonte assim? Porque eu estava na hora que eu falei com essa pessoa, eu estava no treino do meu filho. E aí eu fiquei assim, sabe quando você bota a mão assim no coisa? Eu fiquei assim no horizonte, olhando assim pro nada. Eu falei, puta que pariu. E juro, aí, ao invés de chegar aqui hoje puto, eu não consigo mais ficar puto. Hoje eu já deixei o lado do tipo, estou puto, para o lado, meu Deus. Você tem um técnico que está cada vez mais se sentindo irritado e pressionado por conta de atraso de salário e não conseguiu os reforços que ele pediu. Você tem o grupo que está puto porque não está recebendo. Você tem os caras lá cada vez mais deixando o Maciço de lado porque não querem se vincular a um presidente que possa cair. E o cara me disse claramente, temos duas opções aqui. Ou vendemos os meninos a preço de banana, eu usou esse termo, tá? Ou a gente vai ficar nessa angústia tentando arranjar uma instituição que empreste dinheiro para nós. Porque nós não temos mais garantias para oferecer para as instituições darem dinheiro para a gente. Aí sobra dar passe de jogadores, direitos federativos, direitos econômicos de jogadores como garantia, tipo, o que estão pedindo hoje é o William Gomes, Rian Francisco, Osório, que são jogadores que estão aí na crista do negócio. O TT. Imagina, você falar assim, não tem dinheiro, então toma aqui o TT para você. Porra. E, cara, tá foda, hein? Tá foda, eu tô falando para vocês assim, porque eu posso fazer aqui um show, tomar no cu e não sei o quê. Querer até queria, mas não vai adiantar nada. Eu juro, a minha sensação foi muito do putz. E agora? Aí eu falei assim, porra, mas e os jogadores, se a gente não conseguir pagar? Aí eles falaram, estamos trabalhando até sexta-feira, até amanhã, para a gente tentar conseguir alguma coisa. E estamos aí na expectativa de que vai dar tudo certo. Então, a situação do São Paulo é desesperadora. Por isso que eu não queria ficar lendo comentário hoje, porque eu precisava explicar para vocês com calma, com tranquilidade, passando para vocês a informação que a gente não vai ler no GE, que a gente não vai ler no UOL, que a gente não vai ler nessas coisas. Dorival Júnior pediu a contratação de Marcelino Moreno do Lanús como reforço para o meio-campo. A diretoria, porém, trabalha com outra prioridade: quitar os valores atrasados antes de abrir espaço para uma nova contratação. Neste momento, o desejo do treinador esbarra na situação financeira do clube. Marcelino Moreno iniciou sua formação no Atlético Palmira e passou pelas categorias de base do Boca Juniors antes de chegar ao Lanús, clube onde se profissionalizou em 2016. Pelo Lanús ganhou espaço rapidamente e se destacou pela qualidade técnica, despertando o interesse do futebol internacional. Em 2020 foi contratado pelo Atlanta United dos Estados Unidos, onde permaneceu até 2023 e viveu uma das fases mais importantes de sua carreira, tornando-se um dos principais jogadores da equipe. Em 2023 teve uma passagem pelo futebol brasileiro defendendo o Coritiba, disputando 45 partidas. No início de 2024 retornou ao Lanús para viver sua segunda passagem pelo clube que o revelou. De volta à Argentina, Moreno recuperou o protagonismo e passou a ser novamente uma das principais referências técnicas da equipe. Em 2025 foi peça importante na campanha que terminou com o título da Copa Sul-Americana pelo Lanús, consolidando seu nome como um dos jogadores mais importantes da história recente do clube.
E aí, torcedor tricolor, diante do caos administrativo e futebolístico que enfrenta o São Paulo, você acha que o atual modelo associativo tem condições de fazer o tricolor voltar a ser grande? Deixe sua opinião nos comentários.